11 horas 40 minutos, de volta. Segundo bloco do Paralelo 30, nesta sexta-feira, com Observatório dos Conflitos. Conversamos no primeiro bloco com a participação, os olhos atentos do orientador Carlos Machado, com Wagner Passos, já saiu para organizar a vida, para apresentar, defender a sua tese no início da tarde, falando sobre a estética do capitalismo e uma proposta de revolução estética. E continuávamos conversando, eu aqui e Carlos, sobre esse trabalho muito bacana, muito interessante. Carlos, sei que tem várias coisas para pontuar, mas sugiro, quem sabe, quem nos ouviu, nos assistiu, quer saber mais, tem como assistir. Sim, hoje? Isso. Então, primeiro, só para terminar uma partezinha, então aqui eu separei das conclusões, considerações finais do Wagner. Também. Uma partezinha que eu vou ler e daí já faço o gancho e explicando como é que todo o processo. Também. Então, sobre a estética burguesa padronizada, é possível afirmar que os neoliberais, em sua nova razão do mundo, através de seu discurso, buscam produzir maneiras de conduzir os indivíduos, suas condutas e ações, formas de agir em conformidade ao sistema empresarial e concorrencial que fundamenta seu sistema e civilização. Destacando seu aspecto principal, que é o indivíduo individualmente responsável pela transformação do mundo, sendo necessário o individualismo, a competição e as empresas como provedoras da vida. Então, aqui só um destaque: o discurso para o Wagner e para nós é mais do que determinados referenciais que utilizam como se percebe, mas sim, a partir da N. Orlandi e de outros autores, o discurso também ele produz práticas, né? Ações, e aí que a estética de sensibilizar, de construir, como os exemplos que o Wagner colocou, né? Ele vai apresentar às 2 horas no Campos Carreiros, na SEAD, né? A SEAD fica próxima ali a Letras e o CEAMECIM, né? E nós temos na banca um grupo de pessoas aqui da FURG, temos o Pablo de Cuba mandou já seu parecer, né, com comentários, né? A professora Michele Sato, que é educadora ambiental educadora de artes também, desse campo aí, vai fazer os seus comentários via internet, e mais os outros membros da banca. Então é às 2 horas da tarde, daí tem um primeiro momento que o Wagner apresenta o trabalho, daí quem está ouvindo pode ir assistir, daí vai ter mais detalhes, né? Essa apresentação via PowerPoint, e depois a banca faz os seus comentários, o Wagner vai respondendo, e pelas 5 horas, mais ou menos, 5 e pouco, deve se encerrar, né? Então, e a partir desse momento, né, a banca se reúne, faz um parecer, né, fazendo sugestões, comentários, para aperfeiçoar o trabalho, fazer algumas correções, alguns ajustes, que eu já fiz algumas aqui, mas são questões que fazem parte do processo que nós vivemos no caso do Câmara Acadêmica. Então, a tese de doutorado, né? Sim. Então, nós estamos chegando agora a quase 400, né? O Wagner estudou só de 2006 ou seja, quando inicia o doutorado, até 2017. Tá. Né? Mas nós temos ainda muitas dissertações antes, né, de 2006. A primeira, se não me engano, foi em 94, 95. Né? Então, estamos beirando quase 400. Então, é um banco de dados bastante significativos que a gente vem estudando, problematizando, né? Claro. Nesse sentido, achamos que vai problematizar um pouquinho mais, né? Principalmente da ideia, e daí já faço o gancho, né, com o segundo comentário que eu vou fazer aqui, que é as pesquisas minhas, no caso, via observatório, e também fazendo antes disso um dos materiais que a gente publicou agora, que já distribuímos grande parte na FURG, alguns terminais de ônibus, os Sintergs, CEPERGs, e para outros colegas do DCE, né, que é o Jornalé, que a capa, inclusive, tem uma charge do Wagner. Né? O Wagner, essa capa mostrando
um capitalista simbolizando um capitalista, né? O dinheiro, né? E os diferentes meios e mecanismos que são utilizados para ganhar dinheiro. Os braços do capital, né? Nosso negócio, como diz a Vandana Shiva, que é uma física feminista, ambientalista indiana, num livro que se chama Água, né? No início ela começa fazendo um comentário de um discurso do CEO da Coca-Cola, que depois foi presidente do México, né? Antes do anterior, um pouco antes, que numa reunião com seus dirigentes levantou a questão de que hoje em todo o mundo, não sei quantos milhões de pessoas, isso era no início dos anos 90, as pessoas vão tomar água, né? E se nós conseguir fazer com que cada uma delas tome uma Coca-Cola, nós estaremos feitos. Opa. Mas a questão nossa não é geográfica, não é a questão da água, mas sim é o lucro. Nossa questão é o lucro, né? A Vandana Shiva utiliza isso para argumentar em torno da questão de que, para os capitalistas, para as empresas, o negócio delas é o empreendimento, é o lucro, né? E daí, via bancos, via legislação, via polícia, via poluição, fome, guerras, educação, drogas, ou seja, a própria droga mesmo acaba entrando, né? O Soros defendeu isso, o Fernando Henrique defendeu isso, né? E inclusive no próprio debate no Uruguai em torno perspassa essa discussão, inclusive como que tu materializa isso. Daí tem um outro colega que veio aqui, o Ivonaldo, né? Eu não sei se você lembra. Foi, né? Que era de uma outra universidade. Isso, da Paraíba. E estudando justamente essa legislação. E uma das questões é justamente de como que tu, por exemplo, que voltou o debate aqui no Brasil, né? E é bem provável, que é a questão de a própria regulamentação. Tu pode regulamentar ela do ponto de vista mercadológico, para vender em farmácias e comprar não sei o que, como também uma outra discussão que fizeram lá, que é o autoconsumo, ou seja, as pessoas plantam, ou quem consome, né, independente desse circuito mercadológico. Né, porque é um negócio, são bilhões, né, que circulam e isso entra no mercado. Então há uma política, o próprio Friedman, um dos grusão dos neoliberais, defende isso, e que é um dos rachas dentro do MBL, Partido Novo e não sei o quê, porque junto à questão, não só a questão da discriminação, como a questão de casamento de pessoas do mesmo sexo, aborto, etc., perspassa porque uns neoliberais eu não diria mais radicais ou não, né? Sim. Depois eu faço o gancho com a minha pesquisa, tudo tem a ver. De que, de um lado, Amoedo ou esse que desistiu da Riachuelo, né? Eu sou tão preconceituoso em relação a ele que eu até me esqueci o nome. Ele pegou e... Ato falho, não quero lembrar. Se fragou que tinha negativo, ele tinha 0,5 negativo de voto. Né? E desistiu da candidatura, o cara da Riachuelo. O outro é o do Partido Novo, o tal do Amoedo. Então, ele se qualifica, define como liberal na economia e conservador nos costumes. Ou seja, uma aberração. Aparentemente, porque o Bush é isso. O Trump. O Trump, sim. É isso. Sim. Né? Ou seja, e o cara era candidato pelo partido dos evangélicos. Né? Esse da Riachuelo. Ou seja, o que é isso? Privatiza tudo é o mercado, menos na descriminalização, menos as pessoas, as mulheres, ter o controle sobre o seu corpo e definir. Quer dizer, ou seja, na economia, liberação a Bangu, e nos costumes, o conservadorismo, por isso, aliança com os setores evangélicos. Então, é uma aparentemente contradição lógica do meu ponto de vista, mas se fundamenta e se justifica na sustentação desses partidos. Só que a questão central deles é que a questão dos direitos, do desemprego, etc.,
etc, que é o que o Bolsonaro na última semana se deu mal aí, né? Porque começou a dar um exemplo, tá desaparecendo. Tanto é que já os 2 candidatos a vice dele já desistiram, né? Nos últimos dias. Não. Até um coronel lá, general, sei lá. Né? Porque é o seguinte, o exemplo que ele deu aí era de que nós temos que fazer que nem os Estados Unidos. Por que todo mundo quer ir para os Estados Unidos, diz ele? Porque lá, se tu for trabalhar de pizza, tu fica rico. Opa. Né? Mas a questão é o seguinte, tu não tem direito nenhum, né? Ou seja... É a famosa meritocracia. Exatamente. Então, tu se esforça, vende pizza e fica rico e vira o Trump amanhã. Opa. Né? Ele não disse isso, eu estou dizendo. Sim, mas é essa conclusão, né, que se chega. E daí qual a conclusão? Então, eu estou propondo aqui, porque tanto é que é um mega neoliberal que é o Paulo Guedes, né, que é o economista que diz que vai ser o ministro da Fazenda se ele for eleito, que por sua vez vai deixar grande parte da equipe do Temer. Né? Talvez o Guardia, né, que daí vira assessor, o Ilan, ele diz que vai manter, né, do Banco Central. Então, conclusão, e vou para a minha pesquisa. Tá. A conclusão é que os trabalhadores brasileiros vão ter que optar se eles vão querer direitos ou emprego. Tá. Né? Ou seja, essa coisa de 13º, férias, essa coisa tudo aí está criando desemprego, então eu vou acabar com tudo isso para gerar emprego. Que nem o Temer, há 2 anos atrás, o PSDB, etc, então, né, tem que tirar os direitos, teto, reforma trabalhista, e nada aconteceu. Bem, juntando isso com a minha pesquisa em Portugal. Bem, eu terminei a pesquisa do CNPq, junto com essa gurizada toda que vem aqui no Observatório, que as pesquisas que eles fizeram, o Caio, o Weiner, o João, o Vinícius, a Leila, o Álvaro, o Cleito, a Eugênia, o Bruno e outros que estão fazendo, né? E a ideia desse período nesses 6 meses, no Porto, fazer uma pesquisa sobre os conflitos urbanos e ambientais, né? Utilizando a experiência aqui do observatório construído nesse último período, para, a partir disso, rascunhar com 2 colegas portugueses, a Maria José, que é de uma universidade privada, inclusive uma coisa interessante, que o foco é a inovação nessa universidade, né? Ela é crítica, progressista, democrata, que é uma coisa que está crescendo bastante, inclusive na FURG. Então, aproveitar, assim, dar uma estudadinha um pouco disso para poder falar e comentar com mais consistência no futuro. Bem, e o professor João Teixeira Lopes, que é o coordenador da Sociedade Portuguesa de Sociologia e também do curso de Sociologia da Universidade do Porto. Ele coordenou o Observatório da Cultura no Porto, quando a cidade do Porto foi a cidade da cultura europeia, e também estuda os jovens, as migrações, né, as questões progressistas. Mas também tem a ver com isso, esse estudo, ou seja, de construir as bases desse projeto para o próximo período, 4 a 10 anos, que é o estudo dos conflitos urbanos e ambientais em 4 cidades. Né? Rio Grande, que já estamos, né, consolidado, o Porto, Montevidéu e Santa Clara. Santa Clara, cidade do Pablo, mas também do Jaime, que é um companheiro que já veio outras oportunidades aqui em Rio Grande, e estará agora, a partir de 15 de agosto até início de novembro, ministrando uma disciplina e desenvolvendo estudos e pesquisa aqui no Direito da FURG. Né? E vai oferecer uma disciplina sobre economia solidária. Né? Todos estão convidados, né? Jaime Ruiz. Né? Inclusive a possibilidade de ver com o Lobato, Lobato e o Zé Ricardo, o Éder, que estão envolvidos, de repente até para ele vir fazer um comentário, né? Bacana. Direto com o pessoal. Bem, então esse é um dos trabalhos. Mas também tem essa questão da inovação, e também acompanhar tanto com o Teixeira Lopes e a Maria José, porque ambos fazem parte, são simpáticos. O próprio Teixeira Lopes foi candidato pelo Bloco de Esquerda a presidente, né, e são militantes do Bloco de Esquerda em Portugal, para entender um pouquinho mais o que está se desenvolvendo lá.
Porque não só Portugal, nos últimos 3, 4 anos, construiu uma coisa que eles chamam de geringonça, que é uma articulação entre uma parte do Partido Socialista que tinha, num período anterior, fundamentado, contribuído para as políticas neoliberais que nós vivenciamos nos anos 90 aqui e agora com o Temer, e que é a proposta aí da direita neoliberal, né, de privatização, etc, etc. E destruir o país. Né? E nos últimos 3, 4 anos, essa articulação, ou seja, um governo do Partido Socialista apoiado pelo Partido Verde, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Tá bem. Então, eles sustentam no parlamento, mas não têm representação no governo. Né? E, graças a isso, construir uma política, vamos dizer assim, alternativa à política neoliberal da Europa. Tá. Então, eles não fizeram um enfrentamento como a Grécia fez, que daí a Troika, como eles chamam, que é o Banco Central Europeu, a coordenação da União Europeia e os bancos, digamos assim, né? Ou seja, quem controla a política macroeconômica na comunidade econômica europeia, né? Que transformou a Grécia como um exemplo do que não pode fazer. Então, vocês querem ser... Então, destruíram, né, o país e deu no que deu, né? Mas Portugal começou a desenvolver uma política alternativa e mostrando, e está como, junto com a Irlanda e junto agora com a Espanha, com a assunção do Sánchez, né? Como também já estão fizeram uma primeira reunião, 4 ou 5 países, de como trocar experiências de ir construindo alternativa, porque todos os países que estão desenvolvendo políticas neoliberais estão gerando desemprego, xenofobia, crescimento da direita e não conseguem superar. E esses países, no caso de Portugal, ao contrário. Está crescendo em torno de 2,5%, 3%, está revertendo as políticas neoliberais, ou seja, pessoas que tinham sido terceirizadas foram incorporadas no Estado, está desenvolvendo política e está obrigado. Agora, por exemplo, um dos conflitos que eu vou acompanhar, né, é a questão da especulação imobiliária. Né, no núcleo centro de Portugal. Eu não vou detalhar isso, mas o outro, que é o exemplo, é dos professores. Então, lá na época da direita, do Temer, PSDB, Bolsonaro, etc., etc., eles congelaram a ascensão da aposentadoria, da contagem de tempo de aposentadoria. Em vez de aumentar, eles congelaram. Então, tu é professor, então por 10 anos vai ficar congelado. A tua aposentadoria. E a promessa era, depois de 10 anos, reverter isso. Né? E está sendo, hoje, o debate, porque a direita... eu ia falar uma palavra ordinária, mas eu não vou falar. A direita que implementou isso, hoje, como está na oposição, estão cobrando do governo. Opa, como é que vocês não vão dar os 10 anos? Então, está nesse imbróglio, nessa discussão, porque seria impossível. Então, de como construir uma mediação. Então, entender isso, e em particular o específico da cidade, do local, né, que eu estou falando, para potencializar. E tem a ver também com um programa que eu e a Virgínia viemos falar aqui, e o Vilmar e a Najara estão com todo o gás nisso, de que contribuir para a internacionalização do nosso programa. Ah, sim. Então, e a gente vai ter Cuba, Portugal, Brasil... Uruguai e o Brasil. Então, essa é a ideia. Então, já tem pessoas, né? No caso, o Jaime, lá em Cuba, a Maria José e... de repente o João Teixeira Lopes, e aqui no Uruguai já tem o Ángel, a Solana, né, da Faculdade Veterinária, e aqui de Rocha, e outros colegas, tanto orientandos como esses pesquisadores que já fazem parte dessa articulação. Carlos. Deixa eu trazer aqui, 11h59, a gente está encerrando, mas temos um comentário na postagem do programa de hoje. Maria de Lourdes Lose fala: gostei muito de saber que vem alguém falar de economia solidária. Vamos organizar um evento aberto.
Já tem ideias. Já vou mandar o nome da Maria Lose para o Lobato, Éder e companhia. Não, a Maria que tem, em âmbito municipal, construído, retomado, resgatado essa questão da economia solidária, mas que já desde antes está há bastante tempo envolvida nessas questões. Eu penso que deve ter se agradado muito. Isso, e uma outra pessoa, Maria, que muito importante, já vemos aqui, é o Cláudio Nascimento. O Cláudio Nascimento trabalhou com o Singer durante 3, 4 anos. Está aqui em Porto Alegre, né? O filho dele mora aqui em Pelotas, é um companheirão, assim, parceiro. Entra em contato, ele vem e contribui, está envolvido diretamente com isso, fazer oficinas e articular coisa boa. A organização do povo para construir uma outra sociedade, um outro país, uma outra sociabilidade, solidariedade, cooperação, porque o capitalismo não é o futuro. Necessário, né, Carlos? Exatamente. Necessário cada vez mais força e esforços. Então tá, 12:00. 2 horas, quem está ouvindo, na SEAD, no Campus Carreiro, o Wagner vai apresentar a sua tese e seria interessante quem gostaria de saber um pouquinho mais disso aí. Obrigado. Ótimo. Nós que agradecemos sempre muito essa parceria que nos enriquece e traz a pluralidade necessária para esse veículo de comunicação. Paralelo encerrando aqui, temos a reprise desse programa, avisa o Wagner também, hoje às 11h pelo canal 15 da NET e pelo furgtv.furg.br. Érica dá tchauzinho de Miss, quem diz bom final de semana, não é? Não sei fazer igual, mas um ótimo final de semana a todas e todos. Segunda-feira a gente está de volta com mais Paralelo 30.